Aperte o cinto de segurança que a nossa viagem com o Ubercast começa agora, mostrando como a tecnologia e a diversidade compartilham a rota para a segurança. Olá você! Eu sou a Letícia Vidica, às vezes trazendo a perspectiva de motorista, às vezes de passageira, mas sempre cheia de respeito e empatia para conduzir esse videocast oferecido pela Uber. Eu sou uma mulher negra, cis, meu pronome é ela, dela, eu estou vestida com uma blusa vermelha, uma saia preta, estou usando um óculos preto com detalhes verdes e um brinco dourado. E como sempre, acompanhada por 3 pessoas incríveis que eu vou apresentar em breve. A gente está num ambiente minimalista, iluminado por tubos de LED coloridos, com microfones posicionados à frente das nossas bocas e com canecas que completam a cena. Eu vou começar a dizer para vocês quem tá aqui do meu lado. Eu tô aqui com a Carol, que é gerente jurídica na Uber e líder América Latina do grupo de afinidade de pessoas com deficiência na Uber. Carol, seja muito bem-vinda ao nosso videocast e, por favor, faça sua autodescrição. Obrigada por me receber aqui. Bom, sou Carolina, sou uma mulher cis, branca, cabelos e olhos castanhos. Meu pronome é ela, dela. Eu tô vestida com um vestido cinza, um terno azul claro e também tô usando um cordão verde de girassóis. Para quem não conhece, ele é um cordão que foi instituído por lei agora neste ano, em julho, que é o símbolo das pessoas com deficiências ocultas. Eu mesma tenho esclerose múltipla, fui diagnosticada em 2017 e o cordão ele auxilia a comunicar eventuais necessidades de suporte, ajuda ou até mesmo de tempo adicional para executar alguma tarefa. Então eu utilizo ele principalmente em shows e em aeroportos. Então, para quem não conhece, é isso que ele representa. Obrigada por ter você aqui com a gente, viu? Também do meu lado, eu tô com a Kátia Reimorek da Silva, que é da Talento Incluir. Kátia, muito bom ter você aqui e eu vou pedir para você já começar fazendo a sua autodescrição também. Obrigada, o prazer é meu de estar aqui com vocês. Bom, eu sou uma mulher branca, cis, com deficiência, tenho osteogênese imperfeita, uso cadeira de rodas para me locomover. Sou uma pessoa que tem um rosto bem arredondado, uma testa larga, um queixo pontudo, meus olhos são castanhos, estou vestindo uma blusa verde, uma saia preta e um tênis All-Star preto. Obrigada, muito bom ter você. E fechando a nossa trinca, eu tô aqui também com o Thiago Pereira, do Instituto Admax. Obrigada por ter você aqui conosco no nosso Ubercast e já sabe, faça sua autodescrição, por favor. Nós que agradecemos o convite, Letícia, todo o time da Uber. Para nós é uma honra. Eu sou o Thiago Pereira, sou um homem cis, meu pronome é ele, dele. Estou aqui representando o Instituto Admax, que é considerado um dos principais programas sociais do país e que vem fazendo um trabalho de extrema relevância social. E um dos papéis da nossa instituição é contribuir com a conscientização sobre a questão do cão-guia em diversas esferas. Muito bom ter vocês 3 aqui comigo, obrigada. E você que está nos assistindo e nos ouvindo já pegou alguns spoilers aí, porque no episódio de hoje a gente vai pegar uma rota fundamental para discutir os desafios das pessoas com deficiência. Então, bora se preparar para um trajeto de aprendizado, que é assim que a gente desvenda novas maneiras de tornar a viagem mais acessível, acolhedora e segura para todo mundo. Vamos lá? Para começar nossa conversa, eu queria deixar claro que neste episódio nós vamos falar sobre um dos recortes das diferentes pautas das pessoas com deficiência, porque a gente sabe que esse é um tema muito abrangente e não conseguiríamos aprofundar tanto se fôssemos falar de cada caso, ok? De acordo com a última pesquisa nacional de saúde, 10,3% da população adulta possui algum tipo de deficiência, ou seja, são 16,8 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Dentre essas pessoas, 6,1% possuem algum tipo de deficiência motora, 4,2% visual, 2,3% múltipla, 1,4% auditiva e 1,4% intelectual ou mental. São várias pessoas com deficiência. E aí, Kátia, eu quero te perguntar, onde é que estão essas pessoas, né? Porque números são pessoas, são histórias. E qual é a realidade da vivência dessas pessoas hoje no Brasil? Na verdade, essas pessoas, a grande maioria ainda estão em casa, né? A gente vem num movimento e a gente fica muito feliz quando a gente não é mais o único ou a única pessoa com deficiência
a estar presente em um local. Mas a grande maioria das pessoas com deficiência ainda estão em vulnerabilidade social. Então, tem dados que 80% dessas pessoas não têm acesso, né, à sociedade de uma forma geral, porque elas não conseguem nem sair das suas casas, elas não conseguem acessibilidade para sair dos lugares onde elas moram, elas não têm transporte, elas não têm uma família que apoie para poder, né, acompanhá-las, porque elas precisam trabalhar para colocar alimento na casa. Então, eu digo que a maioria ainda está dentro de casa. E a gente vem no movimento, né, de trazer essas pessoas para fora. E a empregabilidade, ela é um grande gatilho para isso, né? Quando a pessoa começa a trabalhar, ela começa a frequentar outros espaços, ela começa a sair de casa, ela começa a mostrar que existe, e não tem alegria maior do que encontrar várias pessoas com deficiência no vagão do metrô, voltando para sua casa, sabe? Então, outro dia a gente estava voltando de trabalhar, e eu e a Tabata, a gente estava junto e encontramos mais 2 cadeirantes no vagão do metrô. Foi motivo para foto, sabe? A gente nunca tinha visto. Mas é muito bacana você encontrar pessoas com deficiência circulando em mais volume, crianças, né, que a gente não via. Então, crianças com deficiência nas suas cadeiras, com as suas bengalas, já em sociedade circulando. Mas ainda não é a maioria está dentro de casa. E a gente precisa fazer essa galera sair. E acessibilidade e empregabilidade são as chaves para que elas saiam de casa. 2 caminhos importantes, né? É. Tô aqui também com a nossa convidada da Uber, que é a Carol, que além de gerente jurídica da Uber, também é líder de um grupo de afinidade dentro da Uber. Carol, conta um pouquinho para mim, né, sobre a sua relação com o tema, os aprendizados que você tem tido liderando o grupo de afinidade. Eu entrei na Uber em 2018, um pouco menos de um ano do meu diagnóstico com esclerose múltipla. Eu ainda não me identificava como uma pessoa com deficiência, ainda estava entendendo a minha questão, a minha condição. E quando eu entrei na Uber, eu vi que a gente tinha na empresa vários grupos de afinidade. Então, voltados a grupos minorizados, como o grupo que a gente tem para pessoas negras, para mulheres, e vi que tinha o grupo de afinidade para pessoas com deficiência. E logo eu entrei para o grupo para tentar participar dos projetos, que tem projetos voltados tanto para o aplicativo, como também para os próprios funcionários, para dentro da empresa. E ali me interessei e comecei a entender um pouco mais o que representava a minha história, o que era a minha condição. E aí percebi, estando num lugar seguro, estando num lugar que eu poderia ser eu mesma, eu comecei a falar sobre isso e me identifiquei como uma pessoa com deficiência. E logo, meu envolvimento no grupo foi crescendo, então passei a ser líder Brasil, depois líder da América Latina, e também participei do conselho global do grupo na empresa. Quanto a desafios e aprendizados, eles são diários, diversos. Acho que, como você estava comentando, a Kátia, acho que a gente tem uma infinidade de questões para tratar, mas acho que o principal ponto, acho que o que a gente mais tem tratado e trazido são as questões da empregabilidade, do mercado de trabalho, da inclusão, porque não é apenas contratação. Acho que a gente tem que pensar um pouco mais além. Então, é a questão de se manter no trabalho, se manter no emprego, a satisfação das pessoas, né, o desenvolvimento dentro da empresa. Então, acho que a gente precisa sempre pensar além, não apenas ali só contratar as pessoas. Então, o que mais me motiva é isso, ver que outras pessoas com deficiência também tem que estar como eu. Estou aqui realizando meu sonho, trabalhando, seguindo a minha carreira, conseguindo ter a empregabilidade. Então, acho que esse é o maior aprendizado que eu posso ter até agora. Você falou uma coisa importante, porque não é só incluir, né, Kátia? Não é só… tem uma vaga, vamos ocupar, vamos cumprir a legislação, mas tem que preparar o universo, os colaboradores, né, para entenderem mais sobre o que é conviver com uma pessoa com deficiência, né, quais são as necessidades, ou como lidar, ou até aquela coisa de quebrar que eu queria trazer para a conversa, essa coisa de condicionar, né, colocar uma pessoa com deficiência é uma condição. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, porque você tem que preparar o ambiente, né, e isso… Sim. A gente teve uma experiência bastante interessante, né, dentro desse propósito de preparar a empresa, né, para receber as pessoas com deficiência. O Instituto faz parte do grupo Admax, né, que é uma das principais fabricantes pet food do Brasil. E em 2018, nós começamos um grande movimento, né, de empregabilidade de pessoas com deficiência. A gente começou pela porta do medo, né, por conta da lei de cotas. E depois passamos pela porta da estratégia e hoje nós estamos na porta do propósito, né? Então,
Lá atrás, a gente fez, né, um trabalho de conscientização muito forte com toda a equipe, principalmente com a liderança. E hoje, a partir da estratégia do propósito, né, da porta do propósito, vale muito a pena a gente, né, oferecer empregabilidade. A performance das pessoas com deficiência é algo extraordinário. Então, é algo que nós, né, como negócio, como empresa, vale muito a pena a gente seguir por esse caminho, que não tem volta. Exatamente. E você faz um trabalho bastante intenso no Instituto, né? Você vê um avanço e o interesse das empresas, né? A questão da inclusão, né? O Instituto Abdimax entendeu pela porta do medo primeiro, mas hoje já no propósito. Quando você olha, assim, para o mercado, você sente isso também? A resposta é sim, né? Movimentos bastante importantes acerca desse assunto, investimentos, empresas, né, multinacionais, grandes envolvidas com essa estratégia. Hoje se fala muito em ESG, né, Environmental, Social e Governança, que são as siglas em inglês, que tem muito em pauta esse assunto, que tem o S que é específico para o social. Então eu vejo um grande desenvolvimento, uma sociedade cada vez mais preocupada com o conceito do produto, não só em consumir, mas o que está por trás disso, né? E o aspecto social, ambiental, está muito forte ligado nisso, sobretudo social, né, que é a nossa pauta aqui principal. Então eu vejo uma grande progressão, sim, na sociedade, mas também no meio empresarial. Porém, temos um longo caminho a seguir. Está aquém, vejo o movimento, mas ainda temos muito a desenvolver e amadurecer sobre esse assunto. É verdade. E até em sobre desenvolver e amadurecer, eu trouxe uma pergunta para vocês com relação à questão da condição de trabalhar também com o público interno para entender, né? Não basta só incluir a pessoa com deficiência, é preciso que o ambiente também esteja preparado para isso, né? E você vê hoje um movimento que é muito forte em trazer para dentro, né? Então tem um movimento, tem a cota, tem a legislação, tem um movimento grande de trazer para dentro. E aí a gente vê acessibilidade, equidade, sendo cada vez mais presente nesse processo de atração e seleção. Mas a gente não vê o mesmo movimento para carreira, né? Então agora acho que o grande desafio é a gente engajar a empresa inteira, fazer com que as pessoas entendam que esse profissional não vai ocupar a vaga PCD. Eu costumo falar muito que não tem carreira PCD, né? Tem PCD júnior, pleno, sênior. Tem ali um analista, um coordenador, um gerente. E a gente acredita muito que as pessoas com deficiência não têm escolaridade. Então, dentro do banco de talentos da Talento Incluir, por exemplo, mais da metade tem no mínimo superior completo ou pós-graduação. Só que a gente não consegue colocar nas empresas porque as vagas ainda não são, né, abertas para esse público neste nível. Então, a grande maioria vai empreender. Se a gente for para pegar dados do Sebrae de São Paulo, por exemplo, a gente tem que 24% das pessoas que empreendem têm algum tipo de deficiência, né? Então, elas não encontram espaço no mercado de trabalho, elas vão lá e vão empreender. Então, acho que o grande desafio hoje é a gente naturalizar essa convivência. A gente preparar gestores, preparar a equipe, é a gente falar aquilo que a gente aprendeu a não falar quando era pequeno, sabe? Sim. A gente vem de uma educação do não olha, não pergunta, né? Não faz, não seja curioso. E agora as empresas falam olha, pergunta e com naturalidade. E a galera não sabe fazer. E tem também uma cultura forte que está no paralelo, que é a cultura do cancelamento, né? A cultura do não posso errar. Se eu errar, eu me queimo. Então, como é que eu vou me arriscar a conviver com algo que eu nunca convivi, se eu não posso errar? Então, eu não convivo, me afasto e faço de conta que não é comigo. Então, uma das coisas que a gente fortalece muito é, nós vamos errar. A gente vai errar. E a gente precisa aprender com o erro e incluir cada vez mais, para que todas as etapas sejam cumpridas. E aí, muito, né, do que a Carol falou, a gente passe da entrada e olhe para a carreira, para o pertencimento, para as pessoas quererem ficar nas empresas, para que R$50 a mais no salário do vizinho não leve esse profissional embora, né? Isso é importantíssimo. Complementar, Carol? Sim, a Kátia até participou com a gente de todos os treinamentos que a gente fez internamente, porque é isso, a gente precisa preparar as pessoas para tratar do assunto e falar com muita naturalidade sobre isso. Então, essa parte educativa de conscientização, vocabulário, por exemplo. Tem muitas questões de vocabulário que são vocabulários capacitistas que a gente não sabe. Então, trazer essa informação acho que é importante, tanto para a gente saber como falar e também educar. Saber que é para falar sobre o tema, não é para fugir do tema. Então, acho que a Kátia fez esse trabalho bem bacana com a gente. A gente teve aqui no episódio 4, se eu não me engano, no episódio 4 a gente conversou com a Glenda e ela falou desse trabalho que a Talento Incluir fez, né, junto à Uber. Daí ia perguntar como foi essa experiência, essa troca, né, entre como a Talento pôde contribuir nesse momento.
junto Eu à falo que Uber. pra gente foi mágico, assim, né? Porque pegar uma empresa que esteja disposta a cuidar de todas as pessoas que estão envolvidas e cuidar das pessoas com deficiência também, porque a gente não falou só com os colaboradores, com os gestores, a gente falou inclusive com as pessoas com deficiência que precisam ser protagonistas da sua história também. A gente costuma dizer muito que a inclusão é uma via de mão dupla, né? A gente apresenta como uma pessoa com deficiência o universo da pessoa com deficiência para as pessoas que não têm, e as pessoas apresentam o mundo corporativo pra gente que a gente não teve a oportunidade de conhecer até então. Só que para isso a gente precisa preparar essas pessoas. Então, a experiência foi incrível, a gente aprendeu um monte. A gente continua, né, em contato ali, continua apoiando vocês. Então, a Uber fez um trabalho ali com a gente de muita troca, de muito aprendizado. Mas acho que o grande diferencial é isso, cuidar de todas as partes com o mesmo carinho, né? Com o mesmo foco, inclusive da pessoa com deficiência que precisa saber olhar para sua carreira, precisa saber que existe a oportunidade dela crescer, que não é só a vaga PCD, que não é só a cota, que ela pode sim se arriscar, que ela pode provocar mudanças na sua carreira, mesmo que sejam horizontais. E isso faz toda a diferença, toda. E de onde veio essa ideia, Carol? A ideia veio exatamente daquilo que eu comentei no começo, da gente atuar de uma forma mais ampla e até intencional. Então, assim, a gente já tinha banco de talentos, banco de vagas, a gente já tinha no nosso quadro de funcionários pessoas com deficiência, mas a gente sentia que a gente ainda precisava fazer mais. Precisava seguir não só na contratação, a gente precisava pensar amplo, no longo prazo e no desenvolvimento das pessoas, dos gerentes, das equipes e tentar trazer as questões das pessoas com deficiência para o nosso dia a dia. Então, a gente já tinha feito esses trabalhos de forma mais intencional com outros grupos minorizados. Então, a gente tentou replicar esse modelo também para a questão das pessoas com deficiência. A Kátia nos ajudou super, tanto no processo de contratação, como depois da formação da rotação, porque a gente fez um projeto focado que as pessoas receberiam, então, 2 meses de treinamento, inclusive com aulas de inglês, aulas de como funciona o nosso processo dentro da Uber, como funcionam as equipes, qual que é o modelo de negócio. E depois, a depender da equipe que eles tinham interesse, a gente fazia a alocação das equipes e depois uma rotação. Similar a programas de trainee que a gente tem, né, em algumas empresas. Então, foi muito, tá sendo muito bacana. Claro, como a Kátia falou, a gente tem alguns desafios, mas focando sempre no treinamento, no desenvolvimento e na satisfação das pessoas que estão envolvidas no processo de todos os lados. E os resultados têm sido positivos? Tem sido bem positivos. Acho que a gente consegue levar, trazendo… Sempre que a gente tem um grupo mais plural, a gente consegue levar questões que a gente não tinha pensado antes, né? Então, um exemplo, como a gente fez hoje aqui, né? É a nossa autodescrição e a audiodescrição do local. Isso é algo que a gente implementou na empresa. Era uma coisa que a gente não fazia antes e é algo que beneficia pessoas com deficiência visual, mas não só pessoas com deficiência visual. Outro exemplo, as apresentações. A gente não tinha a consciência de que precisava ter o fundo preto com a letra branca. Esse contraste de cor era importante. Então, isso já é uma prática que a gente também passou a adotar. Eu acho que o projeto tem sido bacana, porque a gente está conseguindo trazer as pessoas para o mercado de trabalho, manter a satisfação, como também pensando em projetos que a gente nunca tinha parado para pensar antes. Bem interessante ouvir tudo isso que você está falando. Inclusive, eu estou aqui com uma pesquisa do Instituto Locomotiva, que foi encomendada pela Uber, sobre pessoas com deficiência na mobilidade. Eu queria trazer aqui para a mesa alguns dados que foram bem impressionantes, tá? A pesquisa diz que 77% das pessoas com deficiência afirmam que já mudaram a forma como se deslocam pela cidade por conta de preconceito ou discriminação. 3 a cada 4 pessoas com deficiência temem sofrer algum tipo de discriminação. E aí a gente analisa aqui esses números, né? Fica mais evidente o tamanho, né, do desafio que as pessoas com deficiência no Brasil estão sujeitas quando buscam um direito básico, que é o de ir e vir. E aí, Thiago, queria que você compartilhasse um pouco pra gente sobre a experiência das pessoas com deficiência ou baixa visão, né? Para além do mercado de trabalho, mas também na forma aí de se locomover pela cidade. Claro, aproveitando, né, o gancho do nosso assunto aqui, nós falamos, né, da questão da pessoa com deficiência, introduzir, né, no mercado de trabalho, na Uber, né, como foi bem feito. Muitas vezes as empresas confundem, né, de que vão ter que fazer um grande investimento estrutural
A gente falou algum momento aqui disso, desse programa, desse projeto, né, que se tornou um programa. A experiência que nós temos também são mudanças estruturais, muitas vezes pontuais, que nem tem grandes investimentos, mas sobretudo, principalmente, a questão, né, da conscientização, que é primordial. Dando um exemplo, né, na prática do nosso trabalho, que tem tudo a ver com empregabilidade, com locomoção, nós temos a Jade, que é uma pessoa cega, usuária de cão-guia, ficou 2 anos, quase 3 anos na fila de espera para receber um cão nosso. E ela não tinha emprego, né? Ela trabalhava na casa dela. E ela conseguiu, né, um cão-guia nosso. E a partir do cão-guia, na vida dela, a vida dela se transformou com muito mais autonomia, segurança e independência. E hoje ela trabalha na maior padaria, né, de Sorocaba. Ela trabalha no caixa de uma padaria, com o cão-guia. Então, a partir do cão-guia, trouxe independência, locomoção e também em relação à empregabilidade. Hoje ela está empregada e está super bem. É incrível, né, o quanto a inclusão social pode transformar a vida de uma pessoa com deficiência. É sobre isso, né, que a gente está falando justamente sobre isso. Sobre incluir, né, é sobre inclusão, é diversidade, mas com inclusão. Como o Thiago bem disse no bloco anterior, falou um pouco sobre cão-guia. Esse nosso segundo bloco vai ser um especial sobre cães-guia. E já a gente vai ter uma visita, não vou dar spoiler, daqui a pouco vai vir aqui. Mas eu quero começar, Thiago, justamente falando sobre cão-guia. Você explicasse pra gente o processo de treinamento de um cão-guia. Como ele se torna essencial, você deu o exemplo no bloco anterior da Jade, né? Para a mobilidade das pessoas com deficiência visual. Tudo começa na nossa maternidade, né? Então nós temos os nossos reprodutores. Trabalhamos principalmente com labrador ou golden retriever, que são as raças mais utilizadas no mundo para cão-guia e cão de assistência, pelo porte, pelo comportamento. Esses cães ficam com famílias guardiãs, né? Então a gente preza muito pelo bem-estar dos nossos cães, para não ser aquele cão de canil. Então ele tem uma vida social, o cão, e vem para a instituição, né, no período de reprodução. Quando esse cão, a fêmea, né, ela está prenha e vai ter os filhotes, ela vem para a nossa maternidade. A nossa maternidade é uma casa. Então é uma casa montada com sala, cozinha, televisão, quarto. Esses cães, eles já nascem no conceito do que eles vão viver com a família socializadora, que eu vou explicar que é a próxima etapa, e depois com a pessoa com deficiência. Esses filhotes ficam até os primeiros 3 meses de vida na nossa maternidade, tem todo o ciclo vacinal, porém, a partir do 3º dia de vida, ele já começa a ter algum trabalho específico, como a interação com nós seres humanos, com massagem, e gradativamente a gente vai apresentando outros cenários, como escada, piso de ônibus, barulho de trem, de avião, liga a televisão, secador, micro-ondas, ou seja, uma vida real. Com 3 meses eles vão para famílias socializadoras voluntárias, né, que é muito importante para o nosso trabalho. Então a família fica 1 ano com o cão, apresenta a sociedade para o cão. Então tem uma lei federal que dá acesso aos locais públicos e privados para esse cão, mesmo que não está com a pessoa com deficiência visual, mas como a etapa da socialização é primordial, tem esse mesmo direito, né, pela lei. Tem que levar no açougue, padaria, shopping, praça, trabalho, né, para onde você puder expor esse cão. Depois de 1 ano, esse cão volta para nossa instituição para o treinamento específico, né? Nós temos um canil lá, todo climatizado, humanizado, com consultório veterinário, banho e tosa. E esse cão fica durante 5 meses na instituição. Mais ou menos no 4º mês de treinamento, nós identificamos o perfil do cão e vamos no nosso banco de dados. Hoje nós temos mais de 1.000 pessoas com algum tipo de deficiência visual na fila de espera para receber um cão-guia da nossa instituição. Nossa, muita gente, mais de 1.000 pessoas. Mais de 1.000 pessoas. E ela cresce a cada dia. E mais de 150 crianças com autismo para receber um cão de assistência nosso. Fez o treinamento específico, terminou, fizemos a compatibilidade do cão. Não é uma fila exata, né? Porque é importante saber o perfil do cão com o perfil da pessoa, a velocidade de andar, altura, peso, qual que é a rotina da pessoa, se essa rotina se enquadra com o perfil do cão. Fazemos um matching, brincamos até internamente, um casamento arranjado. E depois disso nós temos um hotel, né, no nosso complexo, que é para fazer o treinamento do cão treinado com a pessoa compatível com ele. Então fica durante 15 dias imersivos no nosso hotel em treinamento. São 8 suítes, então a gente consegue treinar alguns times, né, juntos. Terminou a parte no instituto, nós vamos para a rotina da pessoa. Então, por exemplo, se a pessoa é aqui de São Paulo,
o treinador vem junto, pegamos um hotel próximo da casa da pessoa, fazemos, né, todas as rotas da vida real da pessoa, e essa dupla é graduada. E a gente já traz números expressivos, Letícia, né? Então, hoje nós temos mais de 80 cães-guias, né, treinados, doados. Vale salientar que o nosso trabalho é social. Isso que eu ia te perguntar. Existe algum custo para ter acesso a um cão-guia hoje no Brasil? Não. Ou não? Então, assim, tudo que eu apresentei aqui para vocês, desde quando começou o processo da maternidade, que tem as famílias socializadoras, os voluntários, e depois esse cão, ele é doado para a pessoa com deficiência, não tem nenhum custo, tá? Nós somos uma ONG sem fins lucrativos. E o nosso trabalho é esse, ofertar com muita excelência, com muita qualidade e profissionalismo essa prestação de serviço para a sociedade, sobretudo para as pessoas com deficiência. O tempo entre a gente ter um cão-guia apto para estar ao lado de uma pessoa com deficiência, quanto tempo se leva? Desde o nascimento do cão, do filhote na maternidade, até ele ser doado para a pessoa com deficiência, dura em média aí 2 anos. 2 anos. De 18 meses a 2 anos. Todo o trabalho, né? Todo o processo. É complexo, né? São muitas variáveis. Aí surgem algumas oportunidades também da gente poder ajudar outras causas, né? Como eu falei, a questão do autismo. Então, a base do treinamento inicial, nascimento e socialização, é a mesma. E aí, quando o cão volta para o treinamento específico no canil, a gente consegue identificar o perfil do cão. Porque quem escolhe se o cão vai ser ou não um cão de assistência, um cão guia, é o cão. Nós damos oportunidade para todos eles. E então, o que é um cão de assistência, só para quem está nos ouvindo O cão de entender? assistência é que pode auxiliar outras deficiências, né? Como, por exemplo, nós entregamos um cão para uma pessoa tetraplégica, que auxilia na rotina do dia a dia, pegar objetos, abrir e fechar a porta, pegar coisas no guarda-roupa, a geladeira, depende muito da necessidade dessa pessoa. A gente treinou também um cão de apoio emocional para uma pessoa que tem a síndrome de borderline. E também entregamos cães para crianças com autismo. Nós já entregamos 14 cães para crianças com TEA. É um instrumento a mais para o desenvolvimento da criança. A gente sempre entrega o cão para a criança na faixa de 4 a 8 anos de idade, porque é o momento ideal para a criança onde ela está tendo um melhor desenvolvimento. Então, ele é introduzido dentro das terapias. É claro que é um trabalho feito com a equipe multidisciplinar, né, de saúde que já acompanha essa criança. E a gente tem colhido resultados impressionantes. É claro que é uma soma para o desenvolvimento da criança, né? Somente o cão é importante, mas somando todas essas oportunidades de desenvolvimento, temos relatos assim muito fortes, né? Vou contar um para vocês aqui recentemente que emocionou todos nós. Nós doamos um cão, o Oscar, o nome do cão, doamos para o Gustavo. E o Gustavo, ele não é verbal, né? A TEA não verbal. A mãe dele nunca tinha ouvido a voz dele. É um menino, uma criança com 10 anos de idade. E a primeira vez que a mãe ouviu a voz do menino foi quando ele chamou o Oscar para poder se alimentar e fazer o manejo do cão. Então tem aspectos muito importantes de desenvolvimento da criança, cognitivo, porque tem a questão sensorial do cão também, porque a criança tem as obrigações com o cão, de escovar, de passear todos os dias, né, de caminhar, tem a parte de exercício, né, no dia a dia com o cão. Então, assim, é algo extraordinário que a gente está conseguindo trazer através desses cães de assistência. É claro que nós começamos como cão-guia, é a nossa base, é o que nós entregamos principal, mas com o desenvolvimento da instituição, né, com a maturidade do nosso negócio, a gente está conseguindo trazer ajudar outras causas, né? Exemplo disso, a gente vai buscar lá fora do Brasil, né, melhores tecnologias, porque a gente quer fazer um trabalho de excelência, a busca incansável da excelência para o nosso trabalho. É isso que a gente preza dentro da nossa instituição. E que excelência, né? Você falou sobre famílias socializadoras. Como se candidatar, como se tornar uma família socializadora, como que é essa captação? Para nós, não existe o nosso trabalho, né, sem a família socializadora. Então, nós precisamos da sociedade, né, no contexto do nosso trabalho. Tudo é centralizado, né? Caso alguém queira receber um cão nosso, um cão guia, um cão de assistência, ser uma família socializadora, no nosso site, institutoadmax.org.br. Aí tem lá os formulários. Então a porta de entrada da nossa instituição é lá.
Também gostaria de reforçar aqui, Letícia, que o nosso trabalho, né, é muito além do que treinar e doar cães, né, para pessoas com deficiência. Temos um trabalho muito forte de conscientização. Então, recebemos visitas monitoradas no nosso complexo. Então, caso alguém tenha interesse de conhecer como que funciona, né, as etapas dos treinamentos, nós temos visitas monitoradas com a sociedade, que passa por uma inclusão social, uma palestra sobre inclusão social, tem um túnel sensorial que a pessoa passa pela experiência de ser uma pessoa cega. Então, tem algumas reflexões, tem a interação com os cães. Então, o nosso trabalho, a questão de conscientização é primordial, né? Exemplo disso que nós estamos fazendo aqui, né? Para falar qual que é o processo de formação do cão-guia, qual que é a seriedade. Aquele cão que você está vendo, né, na sociedade, na rua, no comércio, no transporte, olha por onde ele passou para chegar onde ele está. Então, isso é importante que a sociedade conheça, que a gente conscientize sobre a lei do cão-guia, os direitos desse cão. É um ponto importante, né? Que é a Lei Federal 11.126 de 2005, que é a lei do cão-guia que você está falando, né? Que é importante para a sociedade e para ajudar as empresas também, né? Como elas devem agir. Queria até, aproveitando que a gente já entrou no ponto da legislação, que diz a lei hoje, né? Qual é o principal dessa legislação? Essa lei é muito importante, né? Que norteia todo o nosso trabalho. Que coloca todos os padrões, né, do cão, das etapas, dos requisitos que esse cão tem que ter, né, para a sociedade. Isso para nós é muito importante, né, para nós que fazemos um trabalho, né, perante a sociedade com muita seriedade. A gente cumpre todos, né, esses requisitos. Então, principalmente, o cão ele tem o equipamento, né, o arreio, que é onde a pessoa com deficiência segura, né, para ser guiado. O cão ele tem que ter uma medalha, né, na coleira do cão, que identifica, né, o treinador, né, a instituição que treinou esse cão. O usuário, né, que é a pessoa com deficiência, tem a carteirinha de identificação. E também o cão ele tem que andar com a carteira de vacinação em dia, né? Então, principalmente. Mas a lei para nós é primordial e precisamos, né, de novas legislações, principalmente aí sobre cães de assistência. Ainda não tem uma legislação, ou existe? Como é que tá essa história? A lei para cão de assistência, ela ainda não existe, né? É algo que nós estamos buscando articular em Brasília, né? Porque é importante ter uma lei federal, tem alguns municípios fazendo, né, lei municipal, baseando na lei do cão-guia, que já funciona e dá certo, né? Então, ajustando para cão de assistência. Hoje existe um projeto de lei, né, que já passou pelo Senado e agora entrou para votação como urgência na Câmara dos Deputados. Então a gente está aqui na expectativa para que aconteça o quanto antes, para regulamentar, né, e para nós que buscamos fazer um trabalho com seriedade, a gente consiga, né, seguir em frente e seguir fazendo nosso trabalho de inclusão. Tem muitas pessoas que confundem que o direito da lei é só para pessoa deficiente com cão. Eu já socializei, né, um cão, e muitas vezes eu ia acessar algum local e falar, é um cão-guia em treinamento. Mas você não tem deficiência. Sim, mas é um processo de socialização, é muito importante que esse cão acesse esses locais e tal. Aí que eu comento com vocês, né, que o nosso trabalho é muito além do que treinar e doar. Pelo fato da gente estar socializando, treinando, nós somos instrumentos de conscientização sobre a lei do cão-guia. Hoje nós temos mais de 60 famílias socializadoras, né, na região, né, de Sorocaba, metropolitana de Sorocaba, que estão falando do trabalho, divulgando, conscientizando, falando sobre o cão-guia, sobre o cão de assistência. Então, isso fortalece a causa, né? Nós acreditamos que quanto mais pessoas conhecerem o nosso trabalho, mais pessoas nós vamos conseguir ajudar, né? Esse que é o nosso propósito, um dos nossos propósitos. Muito legal isso, Thiago. E para quem está ouvindo, assistindo a gente, que tiver interesse em ser uma família socializadora, tem algum requisito, algum critério? Essa família pode ser, essa não? Como que funciona? O critério principal é a pessoa gostar de cães, né? É importante. É importante também que a família que tem interesse em socializar, entender que o cão ele não pode ser tratado como um pet, né? Ficar preso no quintal, por exemplo. Esse cão ele tem que viver a rotina da casa. Então, tem que saber ali o que é uma sala, o que é um quarto, a televisão, um banheiro, né? E expor ao máximo esse cão. Então, na sua rotina, se você vai no trabalho, vai na padaria, no mercado, açougue, na sua vida real,
você levar esse cão para ele já sentir um cheiro de um hortifruti, sentir o cheiro de um açougue, né? Saber o que é uma praça, o que é um trânsito. E é bonito de ver as nossas famílias socializadoras, né? O quanto eles são comprometidos, engajados. Tem família que, durante a socialização, que é o período de um ano, programa viagem aérea para poder levar o cão e dar essa oportunidade para o cão, para expor o cão em cenários, né, reais. E para nós é super importante, primordial, porque eles sabem da importância do trabalho deles. Então, a porta de entrada para as famílias socializadoras, além desses requisitos que eu coloquei, é no nosso site, né? Então, institutoadmax.org.br, lá tem um formulário, a pessoa pode preencher, seja uma família socializadora. Esse formulário ele vai entrar dentro da nossa área de relações institucionais. É feita uma análise, uma pesquisa, uma ligação. A família tem que gerar alguns vídeos da casa, é analisado, porque nós temos que ter a máxima responsabilidade aonde esse cão está indo. Qual vai ser o bem-estar desse cão? Alguma coisa da casa vai colocar em risco o cão? A gente faz um trabalho sério voltado para as pessoas com deficiência, mas também da causa animal. Então a gente oferece o que tem de melhor para esses cães. Eu brinco lá internamente junto com a equipe que nós somos a Disney dos cães, né? Porque tem tudo do melhor lá, a gente sempre, né, busca fazer uma coisa bem feita, prezando sempre o melhor para eles também, que é uma parte interessada, estratégica do nosso negócio. Tô ouvindo você falar aqui, Thiago, é muito interessante porque a gente está colocando esses cães na sociedade para socializar, seja através das pessoas com deficiência ou das famílias socializadoras que desenvolvem, né, um trabalho incrível. Não tinha conhecimento sobre, acho que é muito bom a gente saber. Mas também queria que você dissesse aqui o que pode ou o que não pode ser feito com o cão-guia. Porque às vezes as pessoas, né, querem ir pela mão contrária. Acham, ai, que bonitinho, quer tocar, quer pegar. O que pode ser feito, o que não pode, o que pode atrapalhar o trabalho do cão. Porque tá em trabalho, né? Claro. Principalmente quando o cão ele está com arreio, né, com equipamento de couro em cima, respeitar, né, não interagir com o cão nesse momento, porque ele está guiando a pessoa. Caso queira conversar, saber mais sobre o cão, primeira coisa, consultar a pessoa que está com o cão-guia. É o primeiro passo, né? Se quer interagir, né, e o cão está com equipamento, conversa com a pessoa. Muitas vezes isso é importante para a pessoa, porque a essência do cão-guia também é ser esse instrumento de inclusão das pessoas irem conversar. Ah, que legal, que bacana, né? A gente estava vindo para cá, paramos a almoçar, né? Umas 3 pessoas parou para conversar com a Kátia, né, que tá junto conosco, que é usuária de cão-guia, para perguntar do Willy qual é o cão-guia dela. Querem tirar foto. Então, o principal ponto é esse, né? É importante que quando o cão está com equipamento, ele está concentrado na atividade de guiar, né? Mas nesses momentos, sim, né, de interação, de conversar com o tutor, o equipamento pode ser retirado e o cão, ele tem que ser cão, né? Pode interagir, agradar, brincar. Então, são os pontos principais. Respeitar quando está com o equipamento, mas conversar com o tutor, se pode ou não pode, porque a pessoa com deficiência ela é orientada para isso também. Porque a sociedade vai, conversa e pergunta, é natural, faz parte. E o papel do nosso Ubercast é justamente trazer esse conhecimento tão grande que a gente aqui aprende o tempo todo nessa mesa, que a gente está aqui falando de inclusão, diversidade, mas esquecendo a mobilidade. Eu brinco que todo mundo quer chegar em casa com uma viagem segura. Mas nós sabemos que, às vezes, por falta de conhecimento ou preconceito mesmo, quando a gente traz para a mobilidade, Carol, alguns motoristas podem se negar a ver uma pessoa com um cão-guia de não vou levar, cancelo a viagem. O que fazer, né, numa situação dessa? Qual a orientação de vocês? Porque é importante a gente trazer isso por episódio, justamente para conhecer, né, a importância de um cão-guia para uma pessoa com deficiência e tentar quebrar um pouco desses problemas, né, se eu posso dizer assim. Sim, é bem importante esse tema. Essa não é a experiência que a gente gostaria que os usuários de cão-guia tivessem com a nossa plataforma. A gente tem o nosso guia da comunidade que prevê que pode haver, sim, descadastramento de motoristas por causa disso, porque a Uber não tolera nenhum tipo de discriminação, inclusive relacionada a pessoas com deficiência, a usuários de cão-guia. Então, o que a gente recomenda é sempre reportar
pra gente, reportem pra gente apurar o que aconteceu. Então, o caso será tratado por uma equipe específica e as medidas serão tomadas, analisando a situação. É muito importante a gente também receber esse reporte para saber se as medidas que a gente está fazendo de comunicação, enfim, ao longo do tempo, estão sendo efetivas. A recomendação é reportar para a gente com o máximo de detalhes da situação para que a gente possa apurar e tomar as providências. Muito bom saber disso, hein? Conhecimento é tudo, né? E é legal também, já que você abordou do cão-guia, muitas vezes a gente ouve, a cadeira vai riscar o porta-mala, não posso levar, né? Então, também, esse reportar também, não é só pro cão-guia, mas acho que para as outras deficiências também é bem legal. Para todos os tipos de equipamentos assistivos, de mobilidade, acho que isso é importante também. Até esse é um gancho interessante, a gente tem a questão da taxa de limpeza, quando a sujeira que ficou no veículo é causada por cão-guia ou por algum equipamento assistivo, a gente não deixa o valor ser pago pelo motorista e não cobra do usuário em nome da inclusão. Então, esse também é um ponto bacana. E em caso de discriminação, a gente tem o suporte psicológico também, que a Uber oferece. Que legal. Então, sempre visando ali endereçar as questões que eventualmente podem acontecer. Eu gostaria de aproveitar sobre o acesso do cão-guia, né, no carro. Faz parte do treinamento, né? Então, o cão, ele não vai subir no banco, ele vai ir no assoalho, né? É um cão extremamente dócil, é um cão treinado, né? É um cão que não vai morder ninguém, é um cão que ele tem toda uma rotina de escovação, de higienização. Então é importante esclarecer isso, né? Então quebrar esse paradigma de que o cão, mas o cão pode me morder, o cão vai subir aqui no banco, vai me sujar, vai sujar todo o carro. Então não é bem assim, né? Porque tem todas essas tratativas. Nós temos uma equipe técnica altamente qualificada, né, que faz esse tipo de treinamento, né, do veículo, porque o cão-guia é um cão que vai para a vida real da pessoa. Então ele tem várias questões sociais que ele precisa saber. O filhote sai do instituto com 3 meses de idade, ele já vai no carro da família socializadora, no assoalho do carro. E é legal você falar do assoalho, porque para entender mesmo, quando uma pessoa com deficiência entra com um cão-guia num carro, ele está guiando aquela pessoa. É importante que ele esteja junto dela. Sim. No assoalho. Né? Eu imagino, para quem não saiba, desconheça a importância dele estar ali. Não exigir que o cão fique separado, vamos botar no banco de trás, o porta-mala. Informação importante da gente abordar aqui. Com certeza, sempre junto, né? Deixo aqui um recado para os motoristas de aplicativo, que o cão-guia é um cão extremamente seguro para você poder transportar. Inclusive, já que a gente está aqui falando sobre cão-guia, eu sei, Thiago, que você veio aí acompanhado de 2 convidados. Estamos aqui com a Kátia, uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande, né, com o cão-guia Willy. Ninguém melhor do que eles para contar um pouquinho da experiência, né, deles como time, né, o Willy como cão-guia da Kátia. Enfim, acho que é bem válido ela compartilhar um pouco da experiência dela aqui com nós. Então vamos chamar a Kátia. Isso, muito bem, garoto. Senta ele, deita, garoto, muito bem. Kátia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Ubercast, você e seu companheiro, que eu já quero que você logo apresente ele, mas antes da gente começar, eu pedi para você fazer a sua audiodescrição aqui na nossa mesa e apresentar quem está do seu lado. Fico muito feliz, um prazer enorme, Letícia, estar aqui com você, com a Carol, com a minha xará. Um prazer enorme mesmo. Vamos à autodescrição, né? Eu sou Kátia Garcia, sou uma mulher branca com cabelos castanhos escuros, uso óculos, estou trajando um paletó de couro preto com uma calça jeans. Vale dizer que eu sou uma mulher cis, né? E uma camisa amarela com o logo do Instituto Admax, aonde eu sou analista de relações institucionais nesse momento. Muito bem-vinda. E quem está com você? Quem é o seu companheiro? Apresenta pra gente. Apresentar também o meu cão-guia, Willy. Ele está comigo há 1 ano e 8 meses. Nós somos uma dupla que está dando certo. Ele é um labrador de pelagem preta. Sobre o pelo dele temos um arreio, que é o equipamento que eu uso para que o Willy me conduza. E também, na minha mão esquerda, tem uma guia que eu uso também para dar instruções a ele no ato de me guiar.
E como é o seu ir e vir com o Willy, com o cão guia? Conta um pouco mais da sua experiência, né, no seu dia a dia, como é o relacionamento de vocês. Bem, vale dizer que o Willy realmente transformou a minha vida, né? Na verdade, o Instituto Admax transformou a minha vida. Quando o Instituto Admax entrou na minha vida e eu recebi o convite para trabalhar como analista de relações institucionais, foi assim algo que me fez crescer muito como ser humano, porque eu aprendi muitas coisas. Antes do Willy entrar na minha vida, eu usava uma bengala longa, que é um instrumento de mobilidade para deficientes visuais. E quando o Willy entrou na minha vida, realmente foi uma transformação. O cão guia, ele transforma a vida das pessoas, ele dá mobilidade, ele dá liberdade, ele inclui. Então, ele torna a nossa vida muitíssimo melhor pela nossa troca, né, de experiência entre eu e ele. Costumo dizer que nós somos alma e coração, nós somos um. Todo usuário e todo cão guia, eles têm essa sinergia, essa sintonia que aumenta com o tempo. Na verdade, a nossa convivência só faz a nossa sintonia crescer, porque eu não tenho mais medo de andar por aí. Eu posso, por exemplo, pegar um Uber, ir até um restaurante sem medo. A bengala, eu acho que ela restringe um pouco a gente, porque além de mobilidade, o cão guia aproxima as pessoas. Hoje mesmo tivemos essa experiência durante o nosso almoço. As pessoas querem saber quem é o cão, quantos anos tem, e há quanto tempo vocês estão juntos. São perguntas que ocorrem sempre. E também, eu acho que no meu dia a dia, tudo mudou. Eu me encaixei nos horários dele e ele também se encaixou nos meus horários. Que ótimo. Mas você acha que ainda existe algum desafio hoje de estar com o cão guia no Brasil? Algo que ainda precisa melhorar para que esse ir e vir seja de uma maneira melhor? Eu acho que a gente tem focado muito num trabalho de conscientização das pessoas em relação ao uso do cão-guia, em relação à Lei 11.126, ao Decreto 5.904, que inclui as famílias socializadoras, enfim. Então, esse trabalho de conscientização é muito importante. A gente procura muito focar nisso, esclarecer de como o cão se porta dentro de um veículo, indo no assoalho. A dificuldade, não acho que seja por parte do nosso trabalho, do cão e da Kátia. Eu acho que a dificuldade talvez seja das pessoas terem uma maior conscientização. Os colaboradores têm também que saber se portar diante de um deficiente visual. Como conduzi-lo? Como não pegar no braço do deficiente, por exemplo, e deixar que ele pegue no seu braço? Como não pegar o braço do deficiente e puxar o braço para cima quando tiver que subir um degrau? Né? Ou então puxar para baixo quando tiver que descer um degrau. Então tudo isso a gente procura focar bastante em como fazer, como realizar e no resultado que isso vai apresentar, tanto na sociedade como no mercado de trabalho. Dicas importantíssimas que você traz aqui, Kátia. E a gente está aqui falando, né, quem está nos ouvindo, nos assistindo, né, são usuários, são motoristas da Uber. Queria que você deixasse aqui um recado, uma mensagem de conscientização ou que você acha que seja importante para que os motoristas saibam com relação aos cães guias. Acho que é muito importante o recado, né? É que recebam o usuário e o cão guia de uma forma bem natural, bem leve, sabendo que esse cão vai viajar no assoalho, que o usuário vai fazer com que o cão entre ou na frente ou o usuário coloca uma das pernas dentro do veículo, puxa, chama o cão e o cão se posiciona, depois o usuário puxa, coloca a outra perna, puxa a porta. Esse é um dos processos. E aí a viagem segue normalmente, é um gesto rápido e natural. Muito bom te ouvir, Kátia. Delícia ter você aqui na mesa com a gente, trazendo essas informações tão importantes para todo mundo e sempre conscientizando, porque é isso que a gente está fazendo aqui. Obrigada, Kátia, e obrigada, Willy. Eu agradeço muito a você, Letícia, a você, Carol, também, a minha xará, e estou aprendendo muito com vocês também. Acho muito importante essa sinergia, essa energia que a gente está trocando. Quero agradecer a oportunidade e desejar tudo de bom para todos que estão curtindo esse vídeo com a gente. Muito bom. E o Willy também, né? Com certeza ele mandaria aquele beijo para todo mundo. E com certeza tá todo mundo mandando um beijo para vocês dois.
E chegou aquela hora da viagem que a gente dá carona para alguns criadores de conteúdo que querem chegar no mesmo destino que a gente. E o convidado de hoje é o Hawk. Vamos de play? Oi, gente, aqui é Hawk e eu tenho uma dúvida para vocês. É fundamental que as iniciativas de acessibilidade sejam uma prioridade para a plataforma. E aí eu queria saber quais são as ações práticas que a Uber tem feito para democratizar o acesso ao serviço. Obrigado. Obrigada, Hawk. E aí, Carol? Bom, a gente na Uber está sempre trabalhando em inovações tecnológicas para democratizar o serviço em todas as esferas. Acho que eu posso trazer aqui 2 exemplos para responder a pergunta de forma mais objetiva. Uma do lado do aplicativo para os usuários e outra para o lado do aplicativo para os motoristas. Então, por exemplo, motorista que tem uma deficiência auditiva. Quando a gente entra no Uber, a gente sempre vê que quando chegam viagens para o motorista, tem aquele sinal, né? Tocando ali para... um sonzinho ali, né? Isso, que está chegando uma nova viagem. A gente fez uma adaptação para que motoristas que tenham deficiência auditiva, ao invés de ter isso, tem um sinal luminoso, uma luz. Então, foi uma adaptação tentando democratizar. Do lado dos usuários, a gente verificou que tinha uma necessidade, porque muitas pessoas utilizam softwares que fazem a leitura do que está por escrito na tela do celular. E o carro do aplicativo aparecia na cor só o desenho, mas não tinha por escrito qual era a cor. O que dificultava ali o encontro com o motorista parceiro. Então, a gente percebeu isso e a gente agora coloca por escrito. Então, vem a marca do carro azul, a marca do carro branco, porque com isso, quando vier o software fizer a leitura, para aquela pessoa vai saber qual é a cor do carro. Mesma questão com os quilômetros. Então, agora o quilômetro não está ali só a distância no mapinha que seria uma imagem. Ele está também por escrito. Então, assim, inovações tecnológicas que a gente segue fazendo para tentar democratizar o máximo possível o nosso aplicativo. O site também, a gente já tornou ele mais acessível. Acho que é sempre nesse caminho que a gente vai indo. E a tecnologia não para, né? Ela é constante, atualizada, então... E queria entender um pouco mais, Carol, sobre essas demandas, né, da tecnologia para que ela seja mais inclusiva, tenha mais acessibilidade. Isso é o quê? Isso vem de demandas dos usuários mesmo? Ou é a Uber mesmo se antecipando ou percebendo que existe a necessidade de fazer essas alterações, esses ajustes no aplicativo? Acho que podem vir de várias formas. Então, por exemplo, até com o próprio grupo que a gente tem internamente, podem vir demandas de como a gente poderia melhorar o serviço. Acho que isso é importante. Então, com o grupo que a gente comentou antes. Outra forma a gente tem Uber Escuta, a gente tem rodas de conversas com motoristas. Então, a gente tem pesquisas de satisfação. Então, a gente está sempre tentando entrar em contato com as pessoas que usam o aplicativo, sejam motoristas, sejam usuários, para entender como que a gente pode melhorar. Esse canal de comunicação é muito importante para a gente ver o que aprimorar. Então, acho que é isso. Acho que não é que seja exatamente reativo, mas é algo de uma conversa mesmo, para a gente evoluir como a sociedade. Muito bom. Posso dar uma sugestão? Sim, por aqui favor. Ao vivo, Olha, adoramos, gostamos disso. Seria muito legal se a gente tivesse no aplicativo a solicitação de voo com a cadeira de rodas. Porque muitas vezes a gente pede o Uber Bag, só que o Uber Bag é um sedã. E aí a cadeira às vezes não cabe. Então nem sempre vem uma Espinho, uma Meriva, um carro ali, né, com porta-mala grande. Então seria legal vocês colocarem também um checkzinho, tipo, vou com a cadeira de rodas. Aí não tem gás no porta-mala, não tem... É um bom ponto. O que a gente tem feito nesse sentido, a gente tem comunicações para explicar um pouco como que essa questão da cadeira de roda, que ela muitas vezes ela é dobrável ou desmontável, ou que ela cabe no banco de trás, não necessariamente só no porta-malas, que porta-malas geralmente tem tanque de gás, né? E que a pessoa normalmente se sente mais confortável indo no banco da frente. A gente tem o guia que tem essas explicações de como lidar quando o motorista tem ali um passageiro que é uma pessoa com deficiência, usa cadeira de rodas, mas é um ponto bacana esse. Obrigada por trazer. Ao vivo. Ao vivo, já vamos aproveitar aqui e falar sobre isso. Como que é o seu ir e vir com a cadeira de rodas na mobilidade, usando um carro de aplicativo? Qual tem sido a sua experiência? A Kátia trouxe um pouco a experiência dela sendo uma pessoa com deficiência visual, né? Os motoristas têm tido uma boa experiência. E como é o seu ir e vir com a cadeira, Kátia?
Boa. Eu não tive, assim, eu não tenho as mesmas boas experiências que a Kátia teve, né? Então, hoje eu tenho uma pessoa que me leva e me busca, porque é uma pessoa que eu preciso de ajuda para entrar no carro, sair do carro, e nem todo mundo tá disponível para fazer isso. Eu já tive experiências ali que o motorista não quis levar, que a cadeira não, né, foi colocada no banco de trás porque ia rasgar o banco, né? Então, assim, a gente tem uma dificuldade maior de convencer o motorista. E quando você sinaliza por mensagem, porque antes eu fazia isso, né? Olha, eu sou uma pessoa com deficiência, tô com cadeira de rodas. E aí eles cancelam a corrida. E aí para qualquer aplicativo, na verdade, eu acho que tem a questão de tempo, né? Vai demorar para colocar no carro, eles têm pressa. Então, eu acho que esse trabalho de sensibilização dos motoristas, ele é muito importante. Muito importante. Porque a hora que eles entendem, né, que a calçada não dá pra gente ir, o transporte público ele é complicado, né? A solução muitas vezes é um carro de aplicativo e que eles podem transformar a vida das pessoas pela mobilidade, né, de ir trabalhar, de chegar no tratamento médico, de se divertir, de voltar de uma balada, enfim. Teve uma vez uma história que eu adoro contar porque pra mim foi muito marcante, assim. Eu fui trabalhar muito cedo. E aí, eu saí 5 horas da manhã de casa. E aí, o rapaz, muito novinho, o motorista muito novinho, meu marido veio, me colocou no carro, me deu um beijo, falou, me deu um beijo na boca, assim, selinho. Tchau, amor, bom trabalho, obrigada. Aí, quando eu virei pro motorista, ele tava assim, duro. Aí, ele virou pra mim e falou assim, o seu filho não vai? Aí, eu falei, não, moço, não é meu filho não, é meu marido, né? Tipo, e aí ele, ai, desculpa. Aí eu falei, mas ele não vai. Aí ele, na sequência, mas no hospital que a senhora vai ter alguém pra ajudar a descer do carro? Eu falei, moço, eu não tô indo pro hospital, eu tô indo trabalhar. E aí você vai vendo como é a cultura e o que tá na bagagem das pessoas, né? E aí eu virei pra ele e falei assim, quanto tempo a gente tem de corrida? Aí ele, 40 minutos. Falei, ótimo, 40 minutos pra gente bater um papo incrível. E aí a gente foi conversando no caminho. Ele falou assim, poxa, foi a primeira pessoa com deficiência que eu peguei. Desculpa, porque eu não tinha noção, né, de como reagir. Então, eu acho que falta muita convivência das pessoas no geral. E para os motoristas faz parte, né? Eles estão ali expostos a pegar pessoas que eles nunca viram na vida, que precisam de ajuda, muitas vezes íntimas, né? A pessoa que me ajuda, ela tem que me pegar no colo e me transferir. E muitos ficam sem graça, muitos não sabem. É diferente de pegar no braço para a pessoa cega se guiar. A pessoa vai lá, põe a mão na sua cintura, pega você no colo. E muitas vezes causa desconforto. Então, eu acho que é legal esse contato, essa convivência, para que as pessoas vão desconstruindo e desmistificando muita coisa. Então, eu acho que falta mais oportunidade dessas pessoas conviverem mais com pessoas com deficiência para naturalizar também para eles, né? Sim, e hoje, inclusive, a gente já fala muito num outro tema, num outro termo, né? Que a gente quer trazer aqui também, jogar luz, que é o capacitismo. Sim. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque é exatamente essa situação que você está trazendo, mas o que é o capacitismo? É bom a gente explicar e Boa. entender, né? O capacitismo, Letícia, ele é um comportamento que muitas vezes, aliás, na grande maioria das vezes, ele é um comportamento inconsciente, que vem através de microagressões que muitas vezes você não percebe, mas que vão impedindo a tua inclusão na sociedade de alguma forma, né? Então, quando a pessoa acha que você tem que estar sempre acompanhada, quando a pessoa acha que você sai de casa só para ir para um hospital ou para uma clínica de reabilitação, quando você está no elevador, saindo às 6 da manhã para trabalhar, e aí a pessoa fala assim, tá indo passear? Você fala, cara, às 6 da manhã? Tô indo passear não, né? Tô indo trabalhar. Então, são comportamentos que não são agressivos, mas que é um comportamento que vem de uma bagagem de um público que não está acostumado a ver pessoas com deficiência circulando socialmente e economicamente ativos, né? Então, o capacitismo ele se apresenta na grande maioria das vezes sem a intenção de magoar, de ferir, mas vai te minando ali. Tem dias que eu chego em casa, falo, nossa, tô cansada, emocionalmente cansada. Aí você lembra, putz, tentei passar lá na calçada, não dava pra passar. Tentei entrar no restaurante, não tinha rampa. Tentei ir no banheiro, não consegui. E isso vai te cansando e você não percebe que isso vai te cansando. Tem um capacitismo que a gente acabou de falar aqui, né, um pouquinho tempo atrás, do linguístico, que é quando a gente fala coisas que reforçam que ter deficiência é ruim. Então, quando eu falo, nossa, dei uma mancada ontem, né? Quem não fala, dei uma mancada ontem? Que vergonha que eu passei. Você reforça que pessoas que mancam cometem gafes o tempo todo, né? No mundo corporativo, a gente fala, não tenho braço no meu time para pegar esse projeto.
E as pessoas falam como é a naturalidade do mundo, e as pessoas, inclusive nós, pessoas com deficiência, a gente fala, mas quando a gente entende que a gente reforça que ter uma deficiência é ruim, quando eu falo, né, expressões desse tipo, a gente vai reforçando ali os nossos vieses de que esse caminho é um caminho que pode continuar acontecendo. Então, evitar e entender o porquê evitar é muito importante. Inclusive, vocês, aproveitando esse gancho, vocês da Talento, inclusive, fizeram um manual anticapacitista para evitar e para ajudar nessa inclusão, né? Como é que é esse manual que ele traz um pouco também? É um pouco disso que você está falando? É exatamente isso. O manual foi escrito pela Carol, que é a fundadora da Talento Incluir, e pelo Billy Saga, que é um parceiro nosso, ministerial com deficiência. E os dois trouxeram ali, né, todas as formas como o capacitismo se expressa e como é que a gente pode atuar para não ser capacitista, né? Então, esse processo de desconstrução, primeiro de conscientização e depois de desconstrução, porque trazer só para consciência não significa que eu vou agir de forma diferente. Eu preciso parar de passar por aquele caminhozinho que eu sempre passei, recalcular a rota, né, ali do trajeto e achar caminhos que eu não tô acostumado. Esses caminhos que a gente não tá acostumado, eles são mais difíceis, né? Então, quando a gente tem ali situações capacitistas que a gente não percebe, quando a gente, por exemplo, traz pessoas com deficiência para as empresas e fala, nossa, que bom ver pessoas como você aqui. Aí você fala, por que eu não poderia estar aqui como você, né? Então, são frases que não têm intenção nenhuma, mas que acabam ali te tirando do poder de decisão, te tirando de uma representatividade que você gostaria de ocupar. E é importante que a gente fale sobre representatividade, porque representatividade é eu estar lá com espaço para influenciar aquele ambiente da forma como eu gostaria de influenciar, e não estar lá só como um número, né? Então, entre representação e representatividade tem uma distância, e é legal a gente trazer isso. Mas tem o capacitismo que ele é mais agressivo, né? Então, quando a gente tem insultos diretos, do tipo, não sei o que você está fazendo aqui, você nem consegue trabalhar. E a gente escuta muitas histórias de pessoas com deficiência falando isso. Ou o capacitismo que ele vem de uma forma recreativa, que isso é muito comum em stand-ups, né? As pessoas fazem piadas, tiram sarro, imitam um jeito de falar, de andar. Eu brinco que a quinta série habita em nós, né? E habita também no ambiente de trabalho. Então, o papel de um gestor, um papel de uma liderança de uma empresa é não deixar que essas piadas aconteçam para que a gente não reforce, para que a gente crie espaços seguros para as pessoas poderem trazer a sua deficiência. Então, assim como a Carol, né, usa ali o colar de girassol, muitas pessoas com deficiência não visível não falam sobre suas deficiências por medo desse capacitismo recreativo ou por medo do capacitismo ativo, que é o duvidar da capacidade da pessoa. E eu escondo uma necessidade gigantesca minha, trabalho 1000 vezes, né, com mais esforço, com mais dedicação, com mais gasto de energia, sendo que eu podia ter um ambiente muito mais acolhedor e mais seguro. Então, a minha não tem como esconder, né? Chego eu e a cadeira, mas eu ainda trabalho todo dia para que minha cadeira chegue depois da Kátia. A Kátia sempre chega antes, mas as pessoas com deficiência não visível não significa que é mais leve, não significa que impacta menos a vida delas, não significa que é mais fácil de lidar, mas significa que elas têm que ter um espaço seguro também para poder dizer que elas têm deficiência e que elas precisam de uma tratativa diferente, que é a tal da equidade. E ainda tem que provar, né? Porque você falou, né? A deficiência, as pessoas tentam entender uma pessoa com deficiência porque há uma deficiência que você observa ali por uma condição fisicamente ou não. Mas aí, as deficiências ocultas, né? As pessoas ainda têm que ficar provando, né, Carol, de que tem uma deficiência. Aí eu queria retomar lá ao início do nosso episódio que você se autodescreveu falando do cordão que você está usando. Queria que você retomasse e falasse um pouquinho dele, porque as pessoas podem começar, é algo recente, né, que as pessoas estão circulando com o cordão por aí, podem entrar, de repente, no seu carro de aplicativo, e é importante que você saiba o significado dele. Sim, super. E explicando, né, o que ele representa. Ele não significa que você tem preferências e prioridades legais. Ele é só uma forma de sinalização, e ainda assim, o ente governamental que está ali, ou no aeroporto, num show, ele ainda pode exigir que você mostre ali o seu comprovante médico para comprovar a sua deficiência.
Mas ele é uma forma de comunicar isso, que você pode eventualmente precisar ou de mais tempo para exercer algo ali, ou você pode precisar de algum suporte, alguma coisa pode acontecer com você. E é bacana porque sempre temos aqui com QR Code no cordão qual é a sua enfermidade ou seu diagnóstico, enfim, para você conseguir mostrar para outra pessoa, caso aconteça alguma coisa com você naquele momento, o que é essa questão. Então, acho que o colar é isso, é uma forma de comunicar. Em relação aos motoristas e aos usuários, acho que quando você verificar que tem uma pessoa utilizando o cordão, é isso, é saber, olha, me avise se você precisar de algum suporte, se você precisar de alguma ajuda. A gente até lançou um guia de acessibilidade com uma consultoria Egalité alguns anos atrás, em que a gente explica, sempre que você se deparar com uma pessoa com deficiência, não saia ajudando, pegando nos equipamentos, pegando, como a Kátia até falou, pegando no braço, tudo. Pergunte, você precisa de alguma ajuda? Acho que a comunicação é a base de tudo. Então, a mesma coisa quando você vê uma pessoa usuária de cão-guia, perguntar se ela precisa de alguma ajuda, uma pessoa usuária de cadeira de rodas, se ela precisa de alguma ajuda, acho que o cordão de girassol é a mesma coisa. Perguntar se ela precisa de algum suporte. Acho que é isso. E acho que para complementar, assim, a segunda pergunta mais importante é o como eu posso te ajudar, né? Porque as pessoas generalizam tratativas. Então, já empurrei a cadeira da minha avó, eu sei empurrar qualquer cadeira. Eu já levei uma pessoa cega ali no metrô, então eu sei levar qualquer pessoa. E a gente vai generalizando. Então, cada um tem um jeito de ser ajudado. E eu brinco muito, né? Às vezes a gente fala, não precisa, tá tranquilo. E a pessoa magoa. Elas ficam tristes, né? Então eu falo, não fique triste. Naquele momento é um momento raro de independência e autonomia. Fique feliz. Mas se a gente aceitar ajuda, ou como ajudar é uma segunda pergunta muito importante. E de fato ouvir e seguir, né? Eu lembro uma vez, eu e a Tabata, que também é consultora do Talento Incluir, a gente saiu de um cliente e foi almoçar. E a gente parou no valet e estavam 2 cadeiras no carro, as duas, né, com deficiência. A Tabata estava dirigindo naquele dia. E aí um rapaz super solícito veio. Não, eu ajudo vocês a descerem, a minha prima tem deficiência. A gente falou, que bom, né? E aí ele começou a socar a cadeira da Tabata, assim, para colocar a roda. A gente tinha desmontado as rodas para caber as 2 cadeiras no carro. E aí a Tabata falou assim, moço, não é assim que põe não, vem cá que eu vou te ajudar. Não, pode deixar, eu sei, pai. E a gente só estava uns barulhos no porta-mala, a gente falava, meu Deus, né? Então, assim, é importante que a pessoa se coloque nesse lugar de não saber também, e tá tudo bem não saber. Acho que esse é o grande ponto. E aí a gente vai construindo uma sociedade cada vez mais inclusiva. É isso, gente. É quanto aprendizado. Se você quer saber, né, quem tá nos assistindo, nos ouvindo, como ajudar, como não ser capacitista, queria deixar um recadinho que o link para acessar justamente o manual anticapacitista vai estar disponível na descrição deste episódio para quem quiser saber mais, e é importante. Carol, e considerando tudo isso que o Thiago já trouxe, a Kátia, como é que a Uber tem feito para trazer esse tema, para conscientizar mais a sua base de motoristas, de usuários? Bom, pro lado do motorista, a gente lançou em 2021 o Guia de Acessibilidade. A gente vai até deixar o link aqui na descrição do episódio? Isso. E a gente lançou com a consultoria Egalité. E a ideia foi exatamente trazer algumas questões de vocabulário também, não capacitista. Então, por exemplo, pessoas com deficiência. Como chamar? Pessoas com deficiência. E o outro lado, o oposto, é o quê? Pessoas sem deficiência. Então, esse é um exemplo. Explicamos os tipos de deficiência que existem, alguns tipos, né? Porque o espectro é muito grande. Explicamos as questões de acomodação de cadeiras de roda, que a gente já explicou. Passamos também sobre as questões de neurodivergência, que é uma questão que também acontece bastante. A gente tem bastante na nossa sociedade. A questão do cão-guia, que acho que a gente já tratou bastante aqui. E explica sobre as leis que tem. Então, tentando trazer um pouco de conscientização para a própria base de passageiros e de motoristas. Perfeito. E, Kátia, você, né, o que você considera fundamental para que seja feito, né, para melhorar a mobilidade de pessoas que usam cadeira de rodas nas cidades? Acho que o principal são as calçadas, né? Hoje a gente não consegue chegar num carro de aplicativo, num Uber, porque a calçada ali é super estreita, a gente não consegue chegar num ponto de ônibus, então acho que se tivesse que pedir para uma coisa, assim,
ser resolvida num passo de mágica, as calçadas serem mais acessíveis, as guias rebaixadas, para que a gente consiga ali ter a mobilidade que a gente precisa e o direito de ir e vir preservado. De fato, né? De fato. Isso é importante. Coisas que, né, as pessoas sem deficiência, né, como às vezes não percebem mesmo, né, mas é preciso se atentar para que a gente, de fato, consiga juntos avançar numa sociedade mais inclusiva. E, Tiago, você entende que é um ponto essencial para trazer mais consciência e respeito para as pessoas, né, respeito para as pessoas com deficiência? Eu acredito muito na educação, na questão da conscientização. Então, de forma sistêmica, vitalícia, que permeie por toda a sociedade. Então, eu tenho muita convicção que através desses elementos a gente vai conseguir grandes resultados e mudar cada vez mais e buscar um ambiente, um mundo cada vez mais inclusivo. Que seja assim, uma maneira da gente se incluir cada vez mais é ouvindo, né? É a hora da escuta. Então chegou aqui mais uma hora, que é a hora de ouvir o áudio de um motorista parceiro da Uber. Hoje a gente vai ouvir o áudio do Samir. Solta o play. Perto da minha residência, um passageiro cadeirante. Eu peguei ele e, na verdade, ele ficou muito feliz. Ele agradeceu muito porque ele falou para mim que a maioria dos motoristas não tinham muita paciência, inclusive na hora de fechar a cadeira e pôr no porta-malas do veículo. E eu falei para ele, não, comigo não existe isso. Infelizmente a gente sabe que existe muito preconceito aí por parte de alguns motoristas. Mas o conselho que eu daria é ser paciente, ter calma e, se necessário, reportar. Nesse caso, reportar para a Uber, sim, porque eu acho que eles têm que ser muito bem tratados. Obrigada, Samir. Nossa, peguei até coraçãozinho aqui. Kátia, você falou um pouco sobre a dificuldade, às vezes, né, de conseguir andar com a cadeira de rodas num carro, mas qual que é a tua orientação, então, para o motorista reforçar de novo essa orientação que vai transportar um passageiro com cadeira de rodas? Acho que a principal orientação para você, motorista, é assim, escuta primeiro o que a gente precisa, né? Porque muitas vezes a gente prevê que vai dar trabalho, acha que vai ser difícil, e a gente não perguntou para a pessoa se de fato ela precisa de ajuda, se alguém vai acompanhar. Então, acho que é parar o carro, é escutar a pessoa, é entender qual ajuda que ela precisa. E tudo bem se não der para ajudar. Tem muitos motoristas que não conseguem ajudar. Tem muitos motoristas que não conseguem fazer a força para pegar, que precisam de uma ajuda. Mas não é simplesmente sair e falar, não vou te levar. Falar, olha, eu tenho um problema de coluna, eu não posso te ajudar. Olha, eu também tenho uma condição de saúde que eu não posso te ajudar. Dá um calorzinho no nosso coração e te ajudar a chamar o outro, né? Ou pedir uma ajuda no caminho. É simplesmente não parar, porque acontece uns que eles não param. Eles vêm à cadeira, eles cancelam a corrida olhando para você, né? Então a gente não teve nem a oportunidade de dizer, olha, é fácil, né? Olha, eu transfiro sozinha, como é o caso de muitas pessoas que eu conheço que transferem para o banco sozinhas, não precisa ter o contato físico como eu preciso. Então, se eu fosse dar um conselho pare, escute a necessidade do passageiro e ajude ali dentro do que puder ajudar. Às vezes a própria ajuda é pedir ajuda para alguém que está passando na rua, né? Simplesmente, a gente brinca que é acessibilidade atitudinal. Faz toda a diferença. Para qualquer coisa na vida, a acessibilidade atitudinal é a primeira da lista. Recado dado. Ai, gente, parece que num piscar de olhos chegamos ao fim de mais um episódio. Mas não se enganem, porque mais do que uma rápida viagem, cada conversa como esta é um passo fundamental na construção de uma sociedade mais inclusiva e atenta às necessidades de todos. Estamos chegando também ao final desta série, e se tem algo que a gente leva daqui desses 5 episódios, é a compreensão de que há um trabalho longo e amplo na busca por uma sociedade mais diversa, inclusiva e também mais segura. Eu quero agradecer aqui imensamente aos meus convidadas. Foi muito bom conversar com vocês. Obrigada a você. Obrigada por todos os aprendizados, por compartilharem suas experiências e perspectivas tão valiosas. E a você que nos acompanhou até aqui, meu sincero obrigada. Sua presença é parte essencial dessa mudança. Não se esqueça de conferir os recursos e informações adicionais que a gente deixou na descrição desse episódio, tudo bem? E eu sou Letícia Vidica e encerro aqui
essa primeira jornada do Ubercash. Até breve, uma boa viagem e um beijo. Tchau, tchau. Você ouviu o Ubercash, uma iniciativa Uber, apresentada por mim, Letícia Vidica. Uma produção Zamunda Studios, com roteiro de Kika Ig.